E aí, meu povo, como vocês estão? Bem? E olha quem eu trouxe aqui pra fazer um vídeo comigo hoje, depois de tanto tempo tentando, né, Tu Karina? não me trouxe, eu que te trouxe, porque tu tá na minha casa. Então, a Karina e a gente já tava conversando há muito tempo, né, de gravar junto, mas nunca conseguimos, assim, bater os horários. E finalmente conseguimos. Deu certo, tô muito feliz. E, claro, se apresenta pra aqueles que não te conhecem, e se não conhecem, por favor, passem a conhecer. Bom, eu sou a Karina, meu canal é English in Brazil e eu dou dicas de inglês, dicas de pronúncia, dicas de gramática, eu faço entrevistas com convidados, o Marcos vai participar de um challenge lá no meu canal, então você tem que ver também. E é isso. E, gente, é um ótimo canal, super recomendação, sempre falei, e chequem lá se vocês ainda não conhecem. Tá esperando o quê? Tá perdendo tempo? Corre lá, vai. Obrigada. E se inscreve. Bom, a gente vai falar sobre um assunto que eu esperei o ano todo pra falar com a Karina, Ai, gente. que é: eu preciso ir pra fora pra aprender a falar inglês? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo, tipo, as pessoas falando, poxa, eu preciso ir pra fora pra aprender a falar inglês. E a gente vai meio que desmistificar isso, porque a gente compactua, assim, A mesma ideia. a mesma ideia. Então, a primeiro momento, você acha que é preciso ir pra fora? Eu acho que não é preciso, e eu sou a prova disso e o Marcos também, né? Exatamente. Porque eu aprendi todo o meu inglês aqui no Brasil, isso eu sempre digo, claro, com muito esforço, tentando fazer uma imersão aqui dentro do país mesmo, mas eu só fui viajar quando eu já era fluente na língua, e claro que algumas coisas melhoraram, mas não foi assim primordial pra eu ser fluente em inglês, eu já era muito boa aqui. Você já aprendeu o que você tinha que aprender, a sua base, Pra me digamos comunicar. assim. Você desenvolveu o seu inglês antes de ir. E foi a mesma coisa comigo. Antes de eu ir pro Canadá, eu sempre disse nos meus vídeos, eu estudei muito antes de ir. Foram 4 anos de estudo antes de eu viajar. E com esses 4 anos eu também já tinha conseguido chegar num nível avançado da língua. Entende? Eu já conseguia me comunicar antes de chegar no Canadá. Quando eu cheguei lá, eu só aprimorei e consegui mais autoconfiança. E você pegou num ponto, fluência. Tem muita gente que faz essa pergunta. Ser fluente é saber tudo. Tipo, pô, o que você acha disso? Eu acho que fluência é quando a gente começa a falar numa língua, não o que eu acho, os pesquisadores dizem, quando você começa a se comunicar em uma língua e sem pensar que você está falando naquela língua. Então, a partir do momento que você está lendo um texto em inglês e não faz a mínima diferença se esse texto é em inglês ou em português, e tu já consegue entender, você é fluente na leitura. Agora, se eu tô falando contigo em inglês, como a gente tava falando há pouco tempo agora, eu não tava pensando nas palavras que eu tava usando ou traduzindo mentalmente alguma coisa, eu sou fluente em inglês por causa disso. Então, um falante de nível avançado, ele vai se comunicar super bem também, mas é um nível anterior à fluência nesse sentido, entendeu? Exatamente. Porque vai ter mais é mais consciente o uso da língua. Quando a língua fica meio inconsciente, eu acho que esse é quando chega na fluência. Fluência. Então, é exatamente o ponto, porque ser fluente não é você saber como fala paralelepípedo em falou inglês. isso, exato. Eu esqueci, eu fugi do ponto. Mas exatamente, né? Eu até hoje, gente, sou professora de inglês há mais de 10 anos e... 10 years. For over 10 years. E as pessoas vão me perguntar coisas, meus alunos, e eu disse, I don't know. I'm not a dictionary. Né? Exatamente. Eu não sei palavras em português também. Então, eu acho que isso é muito natural. A gente tem que se libertar deste mito, né? Que eu tenho que saber tudo. Digamos, dessas amarras, assim, de ter que saber tudo. Ninguém sabe tudo, gente. sabe tudo. Ninguém é preciso saber tudo. Porque o legal é saber descrever palavras que você não sabe. Então, por exemplo, eu quero falar maçã e eu não sei como falar maçã. Aí eu vou falar, é uma fruta vermelha, que a Branca de Neve comeu, entendeu? E a pessoa vai entender, it's an apple. Então eu acho que isso é uma habilidade útil, sabe? Essa é uma habilidade que eu ia chegar nesse ponto. Você dá voltas e voltas e voltas, mas você, de alguma forma, conseguiu passar aquilo que você queria falar naquela língua. Então, não necessariamente usou a palavra, mas você conseguiu explicar. Esse é o ponto que eu acho que todo mundo tem que chegar. Também acho. Assim, e quando a gente vai pra fora, por mais que a gente já aprendeu o inglês antes, não tem como. A gente vai se colocar à prova, a gente vai aprender bastante coisa. Mudou muita coisa depois que você foi? Eu acho que durante o período que eu tava lá foi uma imersão gigantesca, porque eu não falava português com ninguém. Eu fiquei 2 meses sem falar português. Tanto que, até eu nunca falei isso pra ninguém, mas foi engraçado que eu tava tão imersa naquele mundo que um dia eu fui falar com a minha mãe em português e não tava saindo português direito. É muito estranho, sabe? Porque eu tava tão sem falar português. Focada, né, Nana? Super focada. E aí o que melhorou muito foi o meu listening, porque não tinha chance, eu não tem legenda. Eu tenho que assistir TV daquele jeito. Eu tenho que falar com uma pessoa ou entendê-la, senão eu não vou conseguir comprar as minhas coisas, por exemplo. Então é uma obrigação. É uma obrigação sua. Você tá lá, você
tá na chuva pra se molhar, Tanto entendeu? que eu tive até uns 2, 3 dias, eu fiquei com muita dor de cabeça. Isso aconteceu contigo ou foi só... Olha, sim, a primeira semana em si eu acho que foi complicado, Porque dor é de muito cabeça. esforço, né? Exatamente. E a gente já era fluente. Exatamente. Então, por isso que eu acho que é útil, pelo menos, pegar uma basezinha antes de ir, porque ir sem nada, tu vai ficar apavorado na primeira semana. Né? Exatamente. E tem um ponto que você pegou também que é legal, é que assim, tem uma diferença, quando eu falo às vezes de intercâmbio de curto período, igual foi o que a gente ficou, o meu foi 2 meses, depois 1 mês, você ficou quanto? Eu fiquei 1 mês na Inglaterra e 1 mês viajando para outros países da Europa. Então, são intercâmbios de curto tempo, as pessoas sempre me perguntam, pô, mas dá pra aprender inglês nesse tempo? E pelo menos a minha resposta é sempre essa. Olha, aprender inglês se você não sabe nada, eu acho meio complicado. Alguma Porque coisa vai aprender, mas não vai sair você afiado. Exatamente. Mas aprimorar o inglês, isso sim, com certeza. Então, sem sombra de dúvidas. Então, tem a diferença, né, de melhorar e aprender. Eu acho Então, você realmente aprender inglês é você estudar, se dedicar, vai anos de estudo, se focando naquilo, né, pra você chegar num objetivo. E melhorar o inglês é você realmente se jogar, tipo, numa viagem, não é? Eu acho também assim, não precisa ir fluente como foi o nosso caso, mas ir com uma base. Acho que essa é a dica, sabe? E pelo menos conseguindo se comunicar o basicão em inglês, porque senão vai ficar lá, tu não vai nem conseguir, vai chegar my name is fulano. Não vai adiantar muito, talvez. Minha visão, não sei porque eu não fui quando eu era nível básico, então eu não sei, né? E eu acho também, pelo menos, isso que eu vi de alguns amigos brasileiros que a gente acaba fazendo às vezes nessas viagens, é que aqueles que foram assim, pra ficar pouco tempo e com um nível muito básico, não aproveitaram tudo aquilo que poderiam aproveitar por medo. Então, quanto mais você souber da língua, eu sempre falo isso, quanto mais você souber da língua antes da sua viagem, melhor, porque você vai aproveitar muito mais oportunidades. Concordo. Isso sem sombra de dúvida, porque Fazer você não vai ter tanto medo. Isso, fazer amigos também. Com a família. Porque tem muita gente que vai e fica procurando brasileiro, né? Daí não adianta nada. Não rola. Gente, eu não queria brasileiro na minha frente. Você é brasileiro? Não, você é sua amiga. Tipo, I'm so sorry, but I'm here to improve my English. Não, mas sério mesmo. E os brasileiros vinham falar português comigo e eu respondia em inglês. Eu era chata. Mas é o certo a fazer. Querendo ou não, você tá ali, você gastou dinheiro Uma pra estar grana. ali pra caramba. E tipo, você tem que aproveitar essas oportunidades. Então, eu acho que a dica final é estude pra caramba. Coloca na sua cabeça que ser fluente não é saber tudo. Você não precisa saber tudo, não é mesmo? Não precisa. Exatamente. E, claro, estude muito antes de tudo que você tiver de bagagem, antes de você embarcar, porque o seu intercâmbio não começa quando você entra no avião, começa muito antes. Você vai aproveitar muito mais as suas experiências. Eu acho que o Marcos já disse tudo, assim, e a dica é se prepare um pouco, pelo menos, pra aproveitar bastante sua viagem. E quando estiver lá, faça a imersão, se esforce pra falar inglês, porque tem gente no meu canal também que me escreve: eu moro em Londres há 4 anos e eu não sei falar inglês. Gente, alguma coisa tá errada aí, né? 4 anos! Fale com londrinos, fale com estrangeiros, enfim, né? Se joga, você já joga, tá aí. Exatamente. Quando eu fui sozinha. Tu também foi sozinha, Sim. né? Mas assim, eu nunca ficava em grupos. Eu conversava com a atendente de loja, puxava assunto. Eu era a mais feliz do mundo, assim, porque eu conversava com todo mundo. Então eu aproveitei mesmo. Don't be afraid. Don't Enjoy be your afraid. life. Yeah, that's it. It's only one. You only live once. E o vídeo foi isso mesmo. Obrigado, Karina, por aceitar o convite. Eu que agradeço. A gente tava há muito tempo, né, tentando, finalmente a gente conseguiu. E se gostou do vídeo, deixa um like pra fortalecer o nosso trabalho, compartilha aí com seus amigos. Claro, se ainda não nos segue nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todos os links vão estar na descrição. E claro, as redes sociais da Karina também, e com certeza o canal dela. Eu também fiz um vídeo pro canal dela, vai estar disponível, então você corre lá, assiste, deixa um like, deixa lá seu comentário, também é muito importante. E claro, fale aí pra gente nos comentários o que vocês acham, quais são as suas opiniões, é muito importante pra gente, beleza? Isso aí. E parabéns pelo teu canal, que eu adoro, gosto muito do teu canal. E obrigada mais uma vez por ter me convidado. Muito obrigado a você. E parabéns pelos seus 100 mil inscritos. Gente, foi isso mesmo. Até mais. Bye. Falou!